Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 5 de agosto de 2022. Vamos falar hoje sobre o impensável, sobre o imponderável, né? Se Putin colocar em prática a opção militar, como que isso vai acontecer? O que vai acontecer efetivamente? Antes de entrar nesse assunto, eu quero pedir a vocês que não esqueçam, dá o like, assistam esse vídeo até o final, ele é diferente, vocês não veem isso nas mídias tradicionais e tenho certeza que vocês vão gostar. Não esqueçam, caprichem no gostei. E também inscrevam-se nas redes sociais, vocês vão ver que aqui o que vocês veem não vem na mídia tradicional e tampouco em outras. Compartilhem com suas redes sociais. À medida que a guerra na Ucrânia continua, o ditador russo Vladimir Putin e seus assessores engajaram-se em ameaças nucleares. Quem tentar nos impedir, quanto mais criar ameaças para o nosso país e seu povo, deve saber que a resposta russa será imediata e levará consequências que você nunca viu na história, declarou o ditador russo Vladimir Putin em fevereiro desse ano, na primeira de muitas declarações. Isso, na realidade, foi um aviso de um possível ataque nuclear. Um aviso dirigido diretamente aos Estados Unidos, à Inglaterra e à França, que na União Europeia detém armas nucleares. Na maioria das vezes, os observadores ocidentais descartam essa conversa como um baque no peito. Afinal, o lado que disparasse armas nucleares primeiro estaria fazendo uma aposta muito arriscada. Apostar que seu oponente não retalharia de maneira igual ou mais danosa. É por isso que as chances são muito baixas de que líderes sãos realmente iniciem um processo de troca de golpes que poderia terminar na destruição de seus próprios países. Quando se trata de armas nucleares, no entanto, chances muito baixas não são o suficiente. Planejar o potencial de que a Rússia usaria armas nucleares é imperativo. O perigo seria maior se a guerra se voltasse decisivamente a favor da Ucrânia. Essa é a única situação em que o incentivo dos russos para assumir esse risco terrível seria plausível em uma tentativa de evitar uma derrota contra a Ucrânia, de evitar uma rendição russa para a Ucrânia. Isso, uma opção nuclear, chocaria a Ucrânia e seus apoiadores da OTAN, e era, na realidade, com a pretensão de fazer os apoiadores da OTAN e dos Estados Unidos da América a se retirarem de cena e deixar a Ucrânia à própria sorte. Os russos podem fazer isso detonando uma ou algumas armas nucleares táticas contra as forças ucranianas, ou desencadeando uma explosão simbólica sobre uma área vazia. Existem três opções gerais nas quais os formuladores de política dos Estados Unidos da América encontrariam uma variação para responder a um ataque nuclear russo contra a Ucrânia. Os Estados Unidos poderiam optar por condenar retoricamente uma detonação nuclear, mas não fazer nada militarmente. Isso é, vamos dizer assim, é uma alternativa, né? Poderia liberar suas próprias armas nucleares, ou seja, contra-atacar, como aliás ela já está dizendo e ameaçou o Putin que uma ação nuclear da Rússia não ficaria sem resposta. Poderia liberar suas armas nucleares, como eu disse, ou poderia abster-se de um contra-ataque nuclear, mas entrar na guerra diretamente com ataques aéreos convencionais, ou seja, de qualquer maneira ela entraria. Então, mas poderia entrar apenas com ataques convencionais em larga escala e a mobilização de forças terrestres, e onde elas participariam da guerra também. Todas essas alternativas são ruins, porque não existem opções de baixo risco para lidar com o fim do tabu nuclear. Uma resposta de guerra convencional é a menos ruim das três, porque evita os maiores riscos das opções que sejam mais fracas ou mais fortes. Nas últimas 3 décadas, os formuladores de políticas dos Estados Unidos da América prestaram pouca atenção à dinâmica potencial da escalada nuclear. Durante a Guerra Fria, ao contrário, a questão esteve no centro do debate estratégico. Naquela época, era a OTAN que contava, em princípio, com uma opção de escalada deliberada, começando com o uso limitado de armas nucleares táticas, como forma de deter uma invasão soviética. Essa estratégia foi controversa, mas foi adotada porque o Ocidente acreditava que suas forças convencionais eram inferiores às do Pacto de Varsóvia.
Hoje, com o equilíbrio de forças revertido desde a Guerra Fria, a atual doutrina russa de escalar para desescalar imita o conceito de resposta flexível da OTAN nos tempos ainda da Guerra Fria, da era soviética. A OTAN promoveu retoricamente a política de resposta flexível, mas a ideia sempre foi instável estrategicamente. Os planos de contingências reais que ela gerou nunca exigiram consenso, simplesmente porque iniciar o uso de armas nucleares arriscava trocas de olho por olho, que poderiam culminar em uma guerra ilimitada e apocalíptica. Hoje espera-se que esse velho dilema impeça Moscou de liberar o gênio nuclear da garrafa. Mas os formuladores de políticas da OTAN não devem apostar na restrição de Moscou. Putin tem mais em jogo na guerra, se não tiver, ele poderá ter, ou com as suas mentiras, fazer que tem, do que os apoiadores de armas nucleares da Ucrânia, fora do país. E ele pode apostar que, em um aperto, Washington estaria menos disposto a jogar roleta russa do que ele. Ou seja, isso é o que o Putin pode apostar se lançar armas nucleares. Ele poderia bancar o louco e aplicar o choque nuclear como um risco aceitável para acabar com a guerra nos termos russos, ou melhor, nos termos de Putin. À medida que a OTAN confronta a possibilidade da Rússia usar armas nucleares, a primeira pergunta que precisamos responder é se essa eventualidade deve constituir uma linha vermelha real para o Ocidente, para que não seja apenas uma retórica. Em outras palavras, um ataque nuclear russo desencadearia a mudança da OTAN de apenas fornecer à Ucrânia para se envolver diretamente no próprio combate? Uma justificativa russa para o uso de armas nucleares táticas seria tanto para afastar a OTAN e cruzar esta linha, quanto para coagir a Ucrânia a se render. Se algumas armas nucleares russas não provocarem os Estados Unidos em combate direto, Moscou terá luz verde para usar ainda mais essas armas e esmagar a Ucrânia rapidamente. Se o desafio, que agora é apenas hipotético, realmente chegar, entrar em uma guerra nuclearizada poderia facilmente parecer aos americanos um experimento que talvez eles não queiram realizar. Por essa razão, existe uma possibilidade muito real de que os formuladores de políticas acabem com a opção mais fraca, reclamar da impensável barbaridade da ação russa, ou seja, usar apenas o discurso e implementar quaisquer sanções econômicas não utilizadas ainda disponíveis, mas não fazer nada militarmente. Isso sinalizaria que Moscou tem total liberdade de ação militar, incluindo o uso adicional de armas nucleares, para acabar com as defesas ucranianas, essencialmente concedendo uma vitória russa. Eu acho que essa hipótese, eu achei que tinha que colocar, mas é a hipótese que não vai acontecer, né? O próprio Biden já deixou isso claro para os americanos. Não é o que os generais americanos vão aconselhar, tampouco o Reino Unido, e a Europa vai junto com os Estados, por lado que os Estados Unidos forem. Por mais desonrosa que a submissão pareça aos falcões, antecipadamente, se a hora realmente chegar, ela terá um forte apelo para os americanos para evitar o risco final. Esse apelo imediato deve ser equilibrado pelos riscos de longo prazo, que aumentariam ao estabelecer o precedente histórico de que iniciar um ataque nuclear compensa, se o Ocidente não quiser recuar, ou, mais importante, se quiser deter Putin da aposta nuclear em primeiro lugar. O governo Biden e a Europa indicam com a maior credibilidade possível que o uso nuclear russo provocaria a OTAN e os Estados Unidos, e neles não seriam intimidados. Se a OTAN e Estados Unidos da América decidir que vai contra-atacar em nome da Ucrânia, surgem mais questões. Se deve também disparar armas nucleares em um caso afirmativo, como? A noção mais prevalente é um contra-ataque nuclear olho por olho, destruindo alvos russos comparáveis aos que o ataque russo original havia atingido. Essa é a opção que ocorre intuitivamente, mas não é atraente, porque convida a trocas em câmera lenta e nenhum dos lados desiste e ambos acabam devastados. Alternativamente, Washington poderia responder com ataques nucleares em maior escala do que o primeiro ataque russo, ameaçando perdas desproporcionais para Moscou e se tentar novos ataques nucleares limitados. Existem vários problemas com essa opção mais pesada. Por um lado, se usadas contra forças russas dentro da Ucrânia, as armas nucleares dos Estados Unidos da América causariam danos colaterais a seus próprios aliados ucranianos. E este não é um problema novo. Eu acho que eles não vão usar armas nucleares contra a Rússia se usarem dentro da Ucrânia. Este não é um problema novo, como disse, porque durante a Guerra Fria
estrategistas críticos de confiar em armas nucleares táticas para combater as forças invasoras soviéticas brincaram. Na Alemanha, as cidades estão a apenas 2 quilotons de distância, ou seja, falavam 2 quilotons, 2 quilômetros de distância. Usar armas nucleares contra alvos dentro da Rússia intensificaria o perigo de desencadear uma guerra ilimitada, no entanto. Essa assimetria exigiria que os formuladores de política dos Estados Unidos da América recorressem mais cedo às chamadas forças estratégicas, ou seja, mísseis ou bombardeios intercontinentais, para manter a vantagem. Isso, por sua vez, arriscaria desencadear a destruição mútua total das pátrias das grandes potências. Assim, tanto as opções de retaliação olho por olho, quanto as desproporcionais, representam riscos assustadoramente altos. Uma opção menos perigosa seria responder a um ataque nuclear, lançando uma campanha aérea apenas com munições convencionais contra alvos militares russos e mobilizando forças terrestres para uma potencial implantação na batalha na Ucrânia. Isso seria combinado com duas forças e declarações públicas. Em primeiro lugar, para atenuar a visão desta opção de baixo nível como fraca, os formuladores de políticas da OTAN enfatizariam que a tecnologia de precisão moderna torna as armas nucleares táticas desnecessárias para atingir efetivamente alvos, que costumam ser considerados vulneráveis apenas a armas indiscriminadas de destruição em massa. Isso, no caso das nucleares. Isso enquadraria o recurso da Rússia a ataques nucleares como mais uma evidência de como eles de fato são bárbaros e não civilizados, mas também do seu atraso militar. A entrada direta na guerra no nível convencional não neutralizaria o pânico no Ocidente, mas isso significaria que a Rússia seria confrontada com a perspectiva de combate contra uma OTAN, que era substancialmente superior em forças não nucleares, apoiada por uma capacidade de retaliação nuclear, a menos provável de permanecer contida se a Rússia voltasse seus ataques nucleares contra as forças dos Estados Unidos, em vez das ucranianas, porque as forças dos Estados Unidos ele teria que destruí-las para evitar um ataque. E isso é uma coisa difícil e a Rússia não consegue fazer, porque certamente os Estados Unidos vão contra-atacar. A segunda mensagem importante a ser enfatizada seria que qualquer uso nuclear russo subsequente desencadearia uma retaliação nuclear americana. Isso é uma coisa, sem dúvida, aconteceria. Porque se ele começasse na Ucrânia, ele iria futuramente soltar arma nuclear na Polônia, né, nos países bálticos, etc, etc, etc. Essa opção convencional é pouco atraente. A guerra direta entre as grandes potências, que começa em qualquer nível, corre o risco de escalar para a destruição em massa. Essa estratégia pareceria mais fraca do que a retaliação em espécie e pioraria o desespero dos russos em vez de aliviá-lo, deixando assim seu motivo original para a escalada, juntamente com a possibilidade de dobrar e usar ainda mais armas nucleares. Isso tornaria imperativo associar a resposta militar da OTAN a uma oferta de termos de acordo que inclua o maior número possível de concessões cosméticas para dar à Rússia alguma pretensão de paz com honra. A principal virtude da opção convencional é simplesmente que ela não seria tão arriscada quanto as opções mais fracas de não fazer nada ou as mais fortes. É importante notar que existe uma corrente, eu inclusive me considero dentro dessa corrente, eu não sou líder dessa corrente, que paz com honra para militares comandados por Putin, que estupraram, que assassinaram, que fizeram muitos crimes contra a humanidade, muitos crimes de guerra, não deve haver perdão. Então, para a Rússia, na minha opinião, não pode haver paz com honra. Washington sempre manterá ameaças declaradas e estratégias vagas, no entanto, o suficiente para fornecer flexibilidade numa negociação e rotas de fuga, ou seja, para ter um escape, para que a guerra de fato desescale. Ainda assim, qualquer outro, vamos dizer assim, barulho nuclear de Putin deve levar às lembretes simples, mas contundentes de Washington, do que Putin sabe, mas pode se convencer de que o Ocidente esqueceu. A Rússia é totalmente vulnerável à retaliação nuclear. E como gerações de pensadores e praticantes de ambos os lados têm reiterado, uma guerra nuclear não tem vencedor. E Putin não tem nas suas principais cidades escudo contra armas nucleares,
como tem os Estados Unidos. As suas principais cidades, elas já possuem um escudo contra ataques nucleares. Não que elas vão impedir totalmente, mas grande parte dos ataques contra os Estados Unidos certamente será impedido. Quero agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não esqueçam, caprichem no like, inscrevam-se no canal, compartilhem com suas redes sociais. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, vamos rezar pela paz no mundo, paz e bem.